Seja bem-vindo a este podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de todos nós, mas que muitas vezes tentamos evitar. É o tema do sofrimento. A ele, sem sombra de dúvida, está ligada a questão da morte. Mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentaremos momentos de dor, de perda e de perguntas difíceis. Não estamos aqui para oferecer respostas prontas ou soluções mágicas. O nosso objetivo é outro, é abrir um espaço de escuta, de acolhimento e de reflexão diante desse grande mistério que é a dor humana. O sofrimento é como um deserto que nós atravessamos, um lugar de solidão, de perguntas sem respostas e de silêncio. Mas justamente nesse lugar árido, muitas vezes nos deparamos com as questões mais profundas da nossa fé, ou com a sensação angustiante de que Deus está distante de nós. Neste episódio, queremos caminhar juntos por esse terreno difícil, olhando para a vida, para a Bíblia, para a experiência humana e deixando espaço para a esperança, mesmo quando tudo parece escuro. Nós vivemos num tempo em que a sociedade valoriza acima de tudo a força, a autonomia, o sucesso e a ideia de que podemos controlar tudo. Somos incentivados a parecer sempre fortes, bem resolvidos e positivos. As redes sociais mostram gente sorrindo, viajando, comemorando vitórias, mas quase nunca lidando com perdas reais. A dor, a tristeza, o luto, tudo isso parece fora de lugar no mundo de hoje. Existe uma espécie de ilusão de que podemos ser invencíveis. Quando alguém sofre, é como se isso fosse sinal de fraqueza. Quando alguém morre, é como se a sociedade quisesse esconder o fato, varrer para debaixo do tapete. O filósofo e historiador francês Philippe Arriet chamou esse fenômeno de morte interdita, ou seja, uma morte proibida de ser sentida, de ser falada, de ser vivida de forma natural. Parece contraditório, mas é verdade. Antigamente era comum que as pessoas morressem em casa, cercadas pela família, com direito a rituais de despedida, orações e tempo para o luto. Havia um espaço na vida cotidiana para o choro, para o abraço, para o consolo, para a memória dos que partiram. Hoje tudo parece acontecer de forma escondida, apressada e distante. As pessoas morrem sozinhas, muitas vezes em hospitais, longe da família. O corpo vai direto para um velório rápido e logo depois para um enterro ou cremação. Os rituais diminuíram, você percebeu? O luto encurtou. O tempo do luto não existe. A dor virou um assunto incômodo. Pior ainda, quando o luto aparece, a tendência é que as pessoas ao redor da gente digam assim: você precisa ser forte, a vida continua, não chore tanto. Tudo isso reforça a ideia de que a tristeza deve ser controlada, reprimida ou mesmo ignorada. Mas o problema é que ao negar a dor da perda, a gente também nega uma parte fundamental da vida, a nossa própria condição de seres humanos limitados, finitos e frágeis. Os estudiosos que trabalham nessa direção já chegaram a algumas conclusões. Eles dizem: não viver o luto é recusar a perda. Recusar a perda é recusar a nossa limitação como seres humanos. Só que fingir que somos invencíveis não nos torna mais fortes, apenas mais solitários e adoecidos por dentro. Essa negação da morte e da dor tem consequências emocionais e até sociais. Muitas doenças, ansiedades e tristezas sem nome podem ter relação com lutos mal vividos, com perdas não elaboradas. Por isso é importante recuperar o direito de sentir, de sofrer, de chorar, de lembrar também e de elaborar a ausência de quem partiu. Falar da morte não é um convite ao desespero, mas é um passo necessário para redescobrir o valor da vida. Quando olhamos de frente para a finitude, somos convidados a viver com mais verdade, mais presença e mais sentido. Quando pensamos em sofrimento, uma das perguntas mais antigas da humanidade volta à tona: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A Bíblia não foge dessa pergunta, pelo contrário, um dos livros que mais mergulha nessa questão é o livro de Jó. Jó era um homem honesto, bom, mesmo assim sofreu perdas devastadoras.
perdeu seus filhos, os bens, a saúde, a paz. O mais intrigante é que seus amigos tentam convencê-lo de que ele deve ter feito alguma coisa errada para merecer tanto sofrimento. Essa era a teologia tradicional da época. Se você sofre é porque pecou. Se é abençoado é porque está em dia com Deus. Você vai se lembrar que no Evangelho de João, no capítulo 9, quando tem lá um cego de nascença, os discípulos fazem a mesma pergunta para Jesus: quem pecou, ele ou seu pai? Depois você pode ler lá a resposta de Jesus. Mas voltemos ao Jó. Ele protesta. Ele sabe que é inocente, ele exige respostas. Questiona a lógica fácil de que tudo é causa e efeito, de que Deus pune os maus e protege os bons. Jó quer falar com Deus, quer um encontro direto. E de certa forma, isso é o mais belo do livro. Um homem que se recusa a fingir que está tudo bem e que leva sua dor com coragem até Deus. Quando Deus finalmente fala com Jó, ele não dá as respostas que ele esperava. Não explica os motivos do sofrimento, não apresenta um manual com soluções. Mas alguma coisa muda. Jó, ao ouvir Deus, tem sua experiência de fé transformada. Ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é uma chave muito importante. Nem sempre o que cura é a explicação. Às vezes o que nos cura é a experiência da presença de Deus, mesmo quando ele permanece misterioso. Aliás, Santo Agostinho dizia uma frase provocante: se você o compreende, ele não é Deus. A dor de Jó é, de algum modo, a dor de todos nós. É a minha, é a sua, é de alguém que você conhece. Assim como Jesus no alto da cruz também gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Essa ligação entre Jó e ele é uma ponte bonita entre o Antigo e o Novo Testamento. Para quem perdeu alguém da família, ou um amigo muito próximo, se você está passando por esse momento, permita-se viver o luto. Chorar não é fraqueza. Lembrar da pessoa que partiu é uma forma de continuar amando. Não aceite aquela pressão de voltar ao normal em poucos dias. Cada pessoa tem seu tempo de elaborar a perda. Algumas precisam conversar, outras precisam de silêncio, outras ainda buscam conforto na fé, na espiritualidade ou até na psicoterapia. O importante é não reprimir o que sente. A Bíblia, com seus salmos de lamento, com a própria história de Jesus, mostra que Deus acolhe nossas lágrimas. Como diz o salmista, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Talvez você que está me ouvindo agora não esteja sofrendo por uma perda de alguém, mas esteja atravessando outro tipo de dor. A dor da insegurança, da falta de perspectivas, da luta por um emprego, por uma chance. Saiba que a sua dor também é válida. Deus conhece o seu esforço. Muitas vezes parece que nada acontece, que as portas estão fechadas, mas não desista. Faça a sua parte. Continue buscando, estudando, enviando currículos, se preparando, mas também cuide da sua saúde mental. Lembre-se, mesmo quando a gente não vê, Deus está trabalhando em silêncio. Há um tempo para tudo, e o seu tempo de colher frutos vai chegar. O sofrimento, a perda, a espera, tudo isso faz parte da condição humana. Somos frágeis, somos limitados, mas também somos profundamente amados. Se a dor bate à sua porta, acolha. Acolha como parte da vida, mas não perca a esperança. Como diz o Eclesiastes, há um tempo para tudo, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de lamentar e tempo de dançar. A noite escura sempre dá lugar à manhã de sol. E como aconteceu com Jó e com Jesus, também a sua história ainda terá novos capítulos de luz, esperança e recomeço. Pense com você mesmo, pense com você mesma. Como eu tenho vivido os meus sofrimentos? Como eu tenho acolhido as minhas dores? Como eu tenho lidado com isso? Se quiser, escreva nos comentários. Desejo a você muita paz e, sobretudo, muita coragem.